Com destaque para o Kyoraku e suas habilidades, o episódio 9 de Bleach chamou atenção por sua produção hiperestilizada. Diferentemente de semanas anteriores, nesse capítulo não tivemos questões que remetem aos mistérios ainda não resolvidos da obra e nem pistas quanto aos desenvolvimentos dos antagonistas. O foco foi em referências culturais que incorporam narrativamente a Bankai do Shunsui. Irei falar sobre tudo isso, mas antes, olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de vários encontros nossos e convido você a se inscrever, ativar o sininho e dessa forma me ajudar nesse projeto. Mas caso você seja inscrito, muito obrigado por estar aqui novamente, você é um lindo, uma linda e eu espero que você saiba disso. Primeiro ponto, semana passada eu acreditei que a luta do Mayuri já estava resolvida, mas não está não. O começo desse episódio já deixou explícito que o Pérnidas segue vivo, reações dos colegas ceifadores ao sentir a pressão espiritual e o título do próximo episódio já entregaram que haverá um segundo round nesse embate. Ficarei com altas expectativas, pois o Mayuri foi quase que uma revelação pra mim. Eu quero ver mais das extensões das suas habilidades e consequentemente outra sequência de ação com participação dele e quem sabe aquela parceira dele não participa também. Eu quero ver isso. Sobre o Shunsui, o seu embate foi contra o Lily, esse Quincy que anteriormente não havia chamado muita atenção, mas simplesmente soltou informação que ele foi o primeiro a receber poderes do Yhwach. Há um tom de orgulho bem forte na maneira que ele expressa isso, como se ele fosse favorito da majestade. Quincy, eu só tava, então tá bom, meu irmão vai avisando aí qualquer coisa, porque eu duvido muito que você seja o preferido mesmo. Só que não dá pra duvidar e questionar que a forma que as suas habilidades e as do Kyoraku são interessantes e se conectam nesse confronto. A começar pelos poderes do atual líder do Sereitei. O Pega basicamente permitiu que o Shunsui encontrasse o Lily onde ele estava, de onde ele estava atacando na verdade. Da mesma forma que criou várias vezes a ilusão de que ele foi atingido. Aliás, nem é uma ilusão por si só, é uma imagem estática da pressão espiritual dele. O Kyoraku explicou os princípios da sua habilidade e principalmente o fato de que o jogo não começaria até o seu rival saber das regras. Eu não me lembro detalhadamente da luta do Kyoraku contra o Stark, então eu não sei se isso é uma informação nova, mas eu achei que essas habilidades, essas armas dele combinam bastante com a sua personalidade. Esse cara não é do tipo que parece querer lutar e muito menos sentir alguma empolgação com isso, como os casos da Unohana e do Zaraki, por exemplo. Ele é mais descontraído, ele é pacífico, ele é tranquilo. Os poderes dele remetem a brincadeiras e representações que fazem o estilo dele. Já o Lily Barro é outra história. O The X-Axis penetra tudo e não há como se esquivar ou evitar o ataque. O que de certa forma também reflete essa expressão mais dura e rígida desse Quincy. Em suma, foi uma luta entre a serenidade contra a inflexibilidade. Essa trocação parecia resolvida até que o Lily abre os dois olhos, coisa que só pode ser feita momentaneamente e apenas em situações de alto risco. Esse recurso permitiu que ele superasse as circunstâncias e também que ele encontre, nesse caso, ele quebre as regras do Kyoraku e seu jogo que não vão fazer mais diferença. Esse Quincy, ele tem um ego enorme e se gaba de ser uma obra-prima do rei Yhwach e blá 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 blá. Ele muda de forma, ele se chama de Ziliel e é a partir daqui que o episódio entra em outro nível de produção. Não apenas pelo fator tensão, afinal o adversário havia mostrado uma nova faceta, trouxe mais riscos, mas principalmente pelas belíssimas referências ao teatro kabuki e a forma como a direção do episódio usou tal recurso para moldar o conteúdo estético. A Bankai do Shunsui conseguiu utilizar do cultural, do som e da imagem para transmitir uma experiência. Ao mesmo tempo que esses elementos possuem um ar de contemplação notável, o que naturalmente deveria cadenciar a velocidade dos eventos, o ritmo do episódio parece aumentar. Indo pelo mesmo caminho, a paleta de cores monocromáticas abre espaço para uma mistura mais quente na fotografia, o que, ao meu ver, é o grande lance que gera essa impressão de rapidez no telespectador. Se pensarmos na psicologia das cores, podemos até afirmar que a proposta mais assertiva desses tons mais vibrantes manipulam essas sensações. Contudo, a própria movimentação dos personagens se torna mais harmônica, e é aqui que entra a referência do teatro kabuki. O teatro por si só carrega várias camadas, mas o foco é como a expressividade dos corpos é necessária para a composição. O teatro japonês, especificamente o kabuki, dá muita ênfase no detalhamento dos movimentos. É possível observar em alguns filmes do Akira Kurosawa, como Han e Trono Manchado de Sangue, a forma que os atores criam uma atmosfera quase transcendental a partir da estilização performática. Apesar de usar exemplos de filmes, nesses filmes os atores utilizam elementos da composição narrativa e da performance do teatro kabuki. Dito isso e voltando ao confronto, o uso dos tambores taiko, das flautas, das cordas koto na trilha sonora também alcançam essa hiperestilização e ao lado da demonstração de poderes, controlam o embate e faz com que ele se transforme quase em uma dança simétrica. Totalmente fora do roteiro, mas eu estava pensando em como o Kyoraku, o próprio personagem dele por si só, além das lutas e qualquer outro elemento, é um personagem que tem uma movimentação muito específica, muito estilizada, é como se fosse algo performático
dramático, mas não caricato, o que me faz pensar que não é apenas nessa questão de batalhas e superpoderes, mas o Kubo pensou nisso muito mais como uma composição de personalidade e conceito de personagem. A animação segue acima da média, o que eu acho que nem seria necessário devido à criatividade dessa produção, mas fica o destaque para o uso do esfumado e a textura que remete à pintura no momento que Shinsui finaliza o confronto. É um detalhe muito bonito. Sendo bem sincero, eu também não sei se poderia agregar em relação a teorias. Foi um episódio bem objetivo nesse aspecto, entretanto foi o episódio em que eu melhor consegui captar essa ligação entre Ceifador e Zanpakuto. Eu já vi outros fãs da obra discutindo sobre essa conexão, mas até então era algo meio alheio para mim. Mas eu também não sei dizer se eu fiquei com essa impressão porque eu achei que o Kyoraku pega o Hana, mas beleza. Eu tenho a ligeira impressão que essa luta não acabou por conta do final ter sido um tanto quanto dúbio, esse diálogo foi cortado, portanto eu acho que ainda tem algo para ser visto do Kyoraku e dessa batalha, ou talvez com outro Quincy, vai saber, mas não será na semana que vem possivelmente, pois semana que vem vai ser a parte 2 da luta do Mayuri e eu quero ver aquela parceira do Mayuri lutando, agora vai. Antes de terminar, abraços ao Portuga, a Lois e o Rick, que um dia eu ainda irei convidá-los para participar de algum vídeo, ok? Ao Leilo, ao Dark Seven, Roger, Igor, Jaque, Liv, aos fãs de Bleach do X e a você que assistiu até aqui, muito obrigado. Se tu curtiu esse vídeo, deixa o seu like, deixe comentários, suas teorias, opiniões, feedbacks para o canal, compartilhe com seus amigos porque isso me ajuda demais e é claro, eu te vejo na semana que vem, certo? Até mais, tchau, tchau!